Pois é, eu cumprimento a Igreja de Deus na paz do Senhor Jesus. Eu estou satisfeito por estar aqui nessa oportunidade, e agradecer ao irmão Elvio que me fez esse convite especial de trazer nesta noite a palavra de Deus. Para mim é muita honra e muita felicidade. Quero agradecer também o apoio da igreja, na pessoa do presidente, o irmão José da Mota Maciel, a irmã Mariazinha Maciel, a nossa missionária, e o corpo de obreiro desta igreja, os que fazem o serviço de som e todos os que formam esse trabalho. Eu me sinto muito feliz por isto, por esta organização. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus também no livro de Atos dos Apóstolos. O meu querido irmão Cândido leu no livro de Atos, e nós continuamos também nesse propósito, de levar a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o Evangelho do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, a igreja ficou desprovida daquele companheiro tão amoroso, mas em poucos dias o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo para ministrar, e ainda hoje o Espírito Santo é o autor desse trabalho, é o orientador, ele é quem nos instrui, é ele quem nos dá a palavra, e é ele que está de prontidão nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de angústia. O Espírito Santo não nos abandona. Louvado seja Deus. Eu quero ler o que está escrito no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 26, que diz: o anjo do Senhor apareceu a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Há um caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Parece até que houve uma combinação. O irmão Cândido falou muito de deserto, não foi? Na mensagem dele. E aqui a palavra de Deus está falando no deserto também. Mas esse deserto aqui, que o anjo de Deus falou para Filipe, é o deserto do coração do homem. Aqui fala de um cidadão que era superintendente dos tesouros da rainha de Candace, ou seja, ele era superintendente do Banco Central daquela nação. Era um homem que mexia com a economia do país, E ele, por não ter Deus na sua vida, foi à cidade de Jerusalém, que é a cidade da adoração, dos grandes templos, das grandes igrejas. Ele foi lá para fazer adoração e voltou vazio do mesmo jeito que foi. Mas quando o Espírito Santo se utiliza de um homem, coloca numa cidade, que Filipe era evangelista na cidade de Samaria, mas quando o missionário é obediente, ele ouve a palavra do seu Senhor e obedece. Filipe ouviu ali a voz do Espírito Santo e disse: vai, porque lá está deserto. Ele podia ter indagado e disse assim: senhora, mas eu estou na cidade, e agora o Senhor me manda para o deserto. Mas ele, não duvidando, foi para o deserto, rápido. E quando ele chegou ali na margem daquela estrada que vinha de Jerusalém, ele notou que viu uma carruagem. E naquele tempo, os carros eram puxados a animal, não era motorizado. Mas ele correu para a beira da estrada para ver quem era que passava. Louvado seja Deus. E ali, ele conheceu e chamou muita atenção de Filipe,
que aquele personagem que via naquele carro, ele lia um livro. E ele imaginou, certamente quando a gente está lendo, a gente está querendo aprender, não é? Mas o mesmo Espírito Santo que move a igreja, disse a Filipe, corre e te achega a esse carro. Quando Filipe correu, que se achegou para a carruagem, ele viu que aquele cidadão lia o livro do profeta Isaías, chamado de Evangelho do Antigo Testamento, não é? O livro do profeta Isaías. Aquele moço reconheceu e perguntou logo, entendes tu o que lê? E o superintendente pediu que ele subisse na carruagem. Ele subiu rapidamente e já foi logo perguntando, tu entende o que lê? E ele disse, não, como é que eu entendo se não tem quem me explique? Aqui que está o deserto do coração do homem. A igreja precisa de ter aparatos como esse aqui e levar a mensagem de Deus a muitos corações desertos que tem por aí afora. Tem tanto coração deserto que hoje, ali na comunidade da Engazeira, uma pessoa morreu enforcado. Isso é o deserto, é a falta de Deus, é o desespero do mundo, não é? Bem, aí aquele moço diz, como é que eu sei se não tem quem me explique? Esse personagem aqui estava falando dele mesmo, nessa leitura aqui, ou estava falando de outro? E Filipe disse, ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. E ele ali evangelizou aquele moço, e ele aceitou a Jesus, e o carro andando adiante tinha água, e aquele cidadão estava tão feliz, já com a transformação que havia recebido, que disse, o que me impede de eu ser batizado, se é que tem água aqui? E Filipe disse, se tu crê de todo o teu coração, ele disse, creio sim, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Pronto, basta isso. E Filipe batizou aquele cidadão. Quer dizer que aqui foi uma missão especial. O sujeito estava na cidade e foi chamado para o interior, para a beira de uma estrada que poucas pessoas passavam por ali. Mas é porque a direção é do Espírito Santo de Deus. Ora, para falar mais de pessoas que foram muito importantes na obra missionária, durante a caminhada da igreja, nos primórdios, no início, nós se lembramos também de Abraão, que foi um grande missionário, talvez o primeiro missionário, No capítulo 12 do Evangelho, aliás, do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus veio a Abraão e lhe fez promessa, dizendo, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a um lugar que eu te mostrarei. Aqui também precisa de despreendimento, Despreendimento. Abraão estava cuidando dos seus afazeres, mas era um homem que temia a Deus, e Deus se agrada desse tipo de gente, daqueles que temem a Ele e fazem a sua vontade. É por esta razão que no Evangelho de Jesus Cristo é escrito por São João, no capítulo 9, no versículo 31, a palavra de Deus diz, Deus jamais ouviu a pecador, mas se alguém fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Quer dizer, se o homem está fazendo a vontade de Deus, a esse Ele ouve. E Deus viu que Abraão estava lá naquele mundo, lá trabalhando, mas ele temia a Deus e fazia a vontade de Deus, e Deus se agradou disso. E Deus fez promessa a Abraão, dizendo, Abraão, tu vais sair da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E lá tu serás uma grande nação, lá tu serás uma bênção, e todos aqueles que tu abençoar serão abençoados, mas todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Quer dizer que Deus colocou uma autoridade perfeita em Abraão. Aquele homem, ele foi tão feliz na sua vida com Deus,
que Deus chamou ele de meu amigo Abraão. Era uma intimidade especial. Mas como todo homem tem falha, eu quero apontar algumas falhas de Abraão. Abraão, quando Deus disse, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes, ele levou um sobrinho. Primeiro erro, levou um sobrinho com ele, não era para ter levado, né? Esse sobrinho causou muitos problemas, né? Causou muitos problemas a Abraão. Mas eles caminharam, Abraão era um homem muito crente. Quando ele já estava muito abençoado lá naquela terra onde Deus havia mandado, o rebanho de Ló cresceu muito, mas o de Abraão cresceu muito também, e o pasto já estava pouco. Isso aqui eu admiro muito na vida de um homem que não se pega a nada desse mundo. Deus deu as coisas para ele, porque quis dar, mas ele não avançou em nada de ninguém. Veja só, os pastores de Ló contendiam com os pastores de Abraão. Eu quero que os nossos amigos entendam que não era Abraão que contendia com Ló. Eram os pastores do rebanho de Ló que contendiam com os pastores do rebanho de Abraão. Era ele lá, não eram os dois. Não havia contenda entre os dois. É tanto que quando Abraão soube da notícia, da informação trazida por os seus pastores, Abraão chamou Ló e disse, olha Ló, nós vamos ter que se separar. Está aqui a terra, está aqui o lado direito, está aqui o lado esquerdo. Se tu quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. E se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Isso aqui era de um homem que não se apegava a nada. Ele só se apegava a Deus, às coisas de Deus. Aí Ló, muito curioso, muito interesseiro, né? Olhou, aí viu as Campinas zona. Aí disse, eu vou para esse lado aqui. Aí foi, se arrebentou lá para a banda de Sodoma e Gomorra, né? Mas depois, quando Deus viu que Ló estava se acabando lá, por causa da sua ganância, Deus, para tirar Ló daquela cidade que Deus ia destruir, ele veio na casa de Abraão. Olha o tamanho do compromisso, né, irmão? Isso aqui é compromisso. Deus veio na casa de Abraão avisar para ele que ia acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí veio a questão de Abraão insistir com Deus. Senhor, se lá tiver 40 justos, tu destrói a cidade. 50, aliás. Ele disse, não, se tiver 50, por amor aos 50 justos, eu não destruo a cidade. Aí foi uma luta, até que chegou em 10, aí não tinha 10, só tinha Ló e a sua família, a família muito desmantelada. Mas mesmo assim, Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra junto com o justo. Porque o justo, ele tem valor diante de Deus. Um homem justo, Deus faz continência para ele. E a igreja do Senhor precisa ter essa classe de gente, né? Precisa ter essas pessoas que Deus faça continência para eles, né? Aí nós observamos também outro homem muito importante na vida missionária da igreja, João. João, filho de Zacarias, primo de Jesus. João era primo de Jesus. João, por a lei da sua pátria, ele era para ser sumo sacerdote, porque ele era filho de um sacerdote. Ele já tinha garantido, né, a vaga de sumo sacerdote na igreja. Mas ele abdicou aquele direito para abrir caminhos, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para anunciar boas novas. E lá no capítulo 2 do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, a palavra de Deus diz, e veio João pregando o evangelho do arrependimento. João foi um homem que fez um grande trabalho, louvado seja Deus, mas também não se empolgou com a sua
com a sua trajetória. Certa vez, os fariseus mandaram um mensageiro perguntando quem era João, se João era Elias, porque os sinais que João fazia chamavam tanto a atenção daquele povo na época, que ele imaginava, isso aqui é um santo, isso aqui foi Isaías, aliás, foi Isaías que ressuscitou, foi Jeremias, foi um dos profetas, foi Elias, pode ter sido Elias que ressuscitou, né? E por isso fazem esses milagres, era o que o povo dizia. Aí os mensageiros chegaram e perguntaram: quem és tu? Tu és Elias? Não. Tu és Jeremias? Não, sou não. E quem tu és? Dá uma informação para que nós levamos essa informação para os que nos enviaram. E João era tão humilde que disse assim: olha, pode dizer esse povo lá que eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz de Jesus. Era isso que João queria dizer. E ele foi tão feliz no advento, que aqui que a igreja católica prega o advento, não é? Aos 12 domingos que intercede, que aproxima o Natal. Mas o maior advento que eu conheci em toda a história da Bíblia Sagrada foi o advento de João, que ele pregava a palavra de Deus anunciando Jesus Cristo, e ele não conhecia, era um primo, mas eles nunca se viram. É tanto que João mandou os seus discípulos ir até a Jesus. Quando Jesus começou a pregar, João mandou os seus discípulos até Jesus perguntar: tu és o Cristo? Ou nós continuamos esperando o outro? Jesus também não disse: eu sou, não. Jesus disse: não, tu volta lá e diz para João que aqui os mudos estão falando, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos são ressuscitados, e está sendo anunciado o Evangelho. Foi essa a resposta que Jesus Cristo mandou para João. Louvado seja Deus. Mas nós queremos ainda adiante. Quando Jesus, já no seu ministério, com um corpo de auxiliares formado, ele enviou 70 discípulos para levar a palavra de Deus. E esses discípulos andaram de 2 em 2 por muitas regiões, pregando a palavra do Senhor. E quando eles voltaram para trazer um relatório até Jesus, disseram: Senhor, a tua palavra é tão poderosa que até os demônios se submetem à autoridade da tua palavra. E glória. E Jesus disse assim: olha, não se alegrei somente porque os demônios se submetem à autoridade da minha palavra, não. Se alegrai muito mais porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, meus irmãos e amigos, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu tem ocultado essas coisas aos sábios e aos inteligentes, mas tem revelado também aos meus pequeninos. Isso aqui acontece com a igreja do Senhor, que foi comprada com o seu precioso sangue. Que acontecem essas coisas. Deus se alegrar com o relatório dos seus servos que estão anunciando a palavra aqui na terra. E é uma das profissões mais importantes da igreja, são aqueles que anunciam o Evangelho, né? A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu irei ficar por aqui. Quero agradecer a oportunidade, dizer que estou aqui nesta igreja. Eu não vim aqui atrás de cargo, não vim aqui atrás de posição. Eu vim aqui para somar junto com a igreja.
Eu estou aqui para somar. Os irmãos podem contar comigo. Eu vim aqui para ajudar. Que Deus nos abençoe. E você que está aí no seu lar, que está nos ouvindo, saiba que Deus tem um compromisso com você. Nós somos tão especiais que no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, no capítulo 15 e no versículo 16, Jesus disse assim: não foste vós quem me escolheste, foi eu que escolhi a vós e nomeei, para que vá e dê frutos, e esses frutos permaneçam para sempre. O papel da igreja é esse, é dar fruto. E qual é o fruto do crente? É outro crente. O fruto do crente é outro crente. Louvado seja Deus. O trabalho de missão é tão importante que um irmão meu foi embora para o Pará e por lá estava com uns 15 anos que ele não dava nem notícia. E quando ele morava aqui em Piripiri, eu preguei para ele, mas o homem era brabo demais. Rapaz, esse homem era muito brabo. Precisava dele levar a Bíblia e ir com cuidado para não apanhar, para pregar para ele. Muitas vezes ele disse: só que esse teu Jesus lá não sei aonde. Aleluia. Mas eu não deixei de orar por o João. Aleluia. Com 14 anos que ele estava lá sem dar notícia, eu peguei uma pampazinha que eu tinha e convidei alguns companheiros. Eu digo: nós vamos lá onde está o João, pregar para ele. Levei microfone, levei corneta, levei amplificador. Só que nós voltamos lá de Itupiranga, depois de Marabá, uns 60 quilômetros, porque já tinha chovido muito no Pará, o inverno começa mais cedo, tinha cortado a estrada. Nós voltamos. Isso foi em 92, quando foi em 94, aliás. Quando foi em 97, eu já tinha um carro melhor. Quando eu fui a primeira vez, era uma Pampa. Depois eu já tinha um D20, eu fui no D20. Agora eu vou em Tal João. Quando nós chegamos a 30 quilômetros da casa dele, numa vila chamada Vila Bastião, os homens disseram: não passe aí para frente não, que não está indo carro não. Só vai gente a cavalo para lá. Eu voltei outra vez. Imagina, 1.000 e tantos quilômetros de Marabá para lá, 245 quilômetros para onde ele mora. Mas eu não desisti. E Deus viu o meu clamor, viu a minha oração. Quando foi um dia, esse dito João estava lá brocando uma roça. Aí quando deu umas horas da noite, começou um culto lá numa vila chamada Panelinha. 15 quilômetros de onde ele estava para lá, só mata. E ele armava uma rede nos piques de madeira que eles faziam bem alto para as onças, para as feras não comer, no meio da mata do Pará. Mas Deus é muito poderoso, coloca coragem na vida do homem, né? Quando o João estava ali, já com alguns dias isolado, né, da família, aí ele ouviu quando o pastor ligou a cornetinha, aí fez um convite, aí disse assim: agora nós vamos ouvir um hino com o irmão fulano de tal. Aí ele gravou o nome do irmão. Ele não sabe o nome do irmão. Você vê como é que Deus trabalha. E aquele irmão cantou o hino 169. Longe do Senhor andava. Quando o irmão começou a cantar o hino, o João disse que não suportou. Criou uma coragem mais monstra do mundo. Desceu. Aí pegou o caminho, né, que ia lá para a Panelinha, que era onde os irmãos estavam dirigindo o culto. E ele foi naquele dia, aceitou a Jesus. E depois que ele levou a família dele para lá, hoje, lá na casa do João tem mais de
30 crentes, só da família dele. Os genros são crentes, as filhas são crentes, a esposa é crente, os netos são crentes, os bisnetos, porque ele é mais velho que eu. Quer dizer que o trabalho de missão não é simplesmente eu dizer assim, eu vou hoje dirigir um culto lá no Romão. Pronto, eu fui, dirigi ali um culto, foi 1h30, 2 horas no máximo, e eu volto e venho embora, não. Aquilo que ficou plantado no coração do pecador lá, precisa que tenha alguém que irrigue, que agoie, que cuide. É como se fosse uma semente que você plantou e ela vai brotar. Precisa que tenha alguém, e bem aí é que vem o trabalho do missionário, né? Fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.